UOL VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer. Olá, eu sou Maurício Sticer e este é o podcast UOL VTV, com as presenças dos bem agasalhados e sempre iluminados Débora Miranda. Olá! E Chico Barney. Satisfação inenarrável, meus amigos. Esse programa sempre começa com um boletim meteorológico. Acho que é importante situar o leitor, porque vai que ele ouve numa outra condição, né? É bom ele saber que a gente está aqui, nesse momento, 16 graus em São Paulo, passando um friozinho, mas bem felizes de poder começar esse programa. E fala, Chico. Semana que vem, Jaqueline Brasil aqui, convidada. Jaqueline Brasil vai dar o boletim, boa. Começando o programa, a gente pretende hoje falar ainda um pouco sobre os 70 anos da televisão brasileira, comemorados na última sexta-feira, mas com uma abordagem que vocês vão ver original. Vamos falar um pouco da reestreia de A Força do Querer, notícias tristes vindos do SBT, o desligamento do Roberto Cabrini, e vamos falar um pouco também da premiação da indústria da televisão americana, o Emmy, que ocorreu nesse último domingo. Bom, para começar, então, um assunto que a gente promoveu aqui por culpa do Chico Barney na semana passada e que ganhou uma dimensão extraordinária nas comemorações dos 70 anos da TV, é um assunto muito interessante, que é o Chico Barney não podia assistir Pantanal. A gente foi falar de Pantanal, né, que vai voltar, e ele fez essa confissão espetacular que a mãe dele não deixava ele assistir Pantanal. Muita gente, inclusive, disse que o Chico já tinha 20 anos de idade quando passou Pantanal, porque é uma questão importante, você já podia começar esclarecendo isso, Chico. Você tinha 20 ou 25 anos quando passou Pantanal? A vida foi muito pesada comigo. Eu pareço que tenho aqui essa condição física, mas eu tinha só 6 anos em 1990, ou 7 anos. Era um menino. E aí minha mãe ficava um pouco preocupada com a exuberância, né? com a ecologia, com o naturismo de Pantanal. E aí a manchete, no geral, era meio que um tabu lá em casa, né? Cananga do Japão, sei lá quais eram as outras. Eram umas novelas mais pesadas, assim. E mesmo Dona Beija, né? Dona Beija é da Manchete também, não é? Mas Dona Beija não é da minha época. Como eu sou um menino. Mas mesmo a Globo tinha lá aquelas novelas das 7, um pouco mais envolventes, tal. Minha mãe não gostava muito. Ela era uma mulher super tranquila, mas naquela época ela achava que eu era muito novo ainda para essas questões tão, né, tão intensas. Complexas da vida, né? Ela acho que queria esperar um pouco mais. Queria que eu antes conhecesse Cavaleiros do Zodíaco, essas outras coisas. Dona Beija passou na Manchete em 86. Era Caliente também, a novela Caliente. Você ainda não era aí você não era nascido em 86, né? Se 90 você tinha 8, pô. 86 eu tinha 3 aninhos. Eu não era capaz de apreender o conteúdo. E Débora, tua mãe te proibiu... fala. Queria só fazer uma pausa lembrando, para a gente mandar um beijo para a Mônica Iose, né? E lembrar que ela é nossa nova candidata a Juma. É verdade. Esse Mônica podcast ficou está se posicionando. sentida que a gente não citou ela entre as candidatas a Juma, e ela realmente, aqui o fã-clube pró-Mônica é enorme. Muito bem lembrado. Queria só lembrar desse episódio quando falamos de Pantanal. Mas eu ia te perguntar, Débora, tua mãe te proibia de ver alguma coisa na TV? Te proibiu? Então, o que teve nessa época, para mim, era Riacho Doce. Mas o que acontecia era assim, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa de dormir cedo, né? E eu sempre fui uma pessoa de dormir muito tarde. Então, assim, embora ela não gostasse, ela dormia, né? Então, acabava que eu via. E como eu sabia que ela não gostava, eu queria mais ainda ver, né? Para saber o que estava acontecendo ali que não era pro meu bico. Mas eu até procurei uns episódios aqui na internet hoje para rever e saber do que se tratava, porque eu não tenho muita memória, assim.
Mas eu peguei um capítulo super aleatório e era exatamente o que eu me lembrava, assim, a Vera Fischer nadando nua, numa água, assim, a cena, e o Richelli todo meio bruscão, assim, meio impressionado. Enfim, legal, mas era isso. A minha mãe não gostava muito que eu visse Riacho Doce. Vera Fischer era um fenômeno, né? Os jovens estão descobrindo agora isso. Fenômeno. Espetacular. Eu fiquei também me lembrando da minha infância, só que a minha está bem mais distante, né? E eu tive uma proibição, mas não era por nenhum problema de conteúdo. Minha mãe, ela não queria que eu dormisse tarde, porque eu tinha aula, tinha que acordar cedo de manhã. Então, isso, assim, iniciando da década de 70, ela não deixava eu ver as novelas das 10. Eu tinha também 10, 11 anos, e na época tinha a novela das 10, né? E eram as novelas mais, assim, um pouco mais ousadas, mas não era por causa do conteúdo. E eu lembro que Bandeira 2, Bandeira 2 do Dias Gomes, que passou 71, 72, eu tinha 10, 11 anos, que era com Paulo Gracinho, do Tucão, e uma novela depois consagrada, uma super novela, ela não deixava eu ver. Eu ia dormir, só que aí um dia eu acordei, eu fui dormir, eu acordei, eu fiquei fingindo que eu estava dormindo e fui olhar, fui na sala ver a novela. E quando eu chego lá, meu irmão, que era 2 anos mais novo que eu, estava assistindo. Só que a desculpa que a minha mãe deu é que o meu irmão estudava de tarde ainda. Que tinha esse negócio, né? Tinha até certa idade, era de manhã, era de tarde, depois passava para de manhã. Cara, eu fiquei arrasado. Falei, nossa, que maior traição que podia ter acontecido. Cara. Ela deixava o meu irmão mais novo ver e não deixava eu ver. Aí acabou, né? Passei a ver a novela, lógico. Foi a minha Virou noveleiro dali para frente. Ali o destino foi traçado. Pô, mas foi uma facada nas costas, eu nunca vou esquecer. Sabe, você ficar assim, pô, minha mãe tá privilegiando meu irmão mais novo. Isso eu fiquei mal. Essa coisa de horário era importante. Acho que as crianças sofriam muito com isso antigamente. Não sei como que é hoje, porque tem YouTube, Netflix, que a molecada vê o que quiser a hora que quiser. Eu lembro que eu era muito curioso de assistir um programa chamado Cabaré do Barata, que passava à tarde da noite na Manchete. Era com Agildo Ribeiro. E eu tinha muito interesse em ver, porque era um monte de boneco. Era um boneco do Maluf, um boneco do Quercia. Eu nem sabia quem eram essas pessoas, mas tinha boneco e eu gostava de boneco. Aí um belo dia eu consegui assistir, acho que alguém deu mole lá em casa e eu, assisti. Achei uma porcaria, que eu não entendi, era só piada de política. E aí pude dormir em paz nas semanas seguintes, porque eu não estava perdendo nada. Porque tem essa convicção perturba a gente quando a gente quer ver um negócio e não consegue. Porra, com certeza. Eu ia dizer que a gente perguntou no Instagram Splash Wall, né? Ou é Splash Wall, ainda me acostumando com o nome. E perguntamos no Twitter para as pessoas se elas tinham traumas parecidos com a gente. E tem respostas excelentes, cada um na sua geração, né? Que eu acho que ajuda. Vou ler algumas aqui. Primeiro do Instagram, que é interessante, porque está tudo ligado a alguma questão, quase sempre ao assunto ser um pouquinho mais picante. Por exemplo, a Aline Netz foi proibida de ver Hilda Furacão, também acho que pelos mesmos motivos que o Chico não podia ver Pantanal. Renato Becker não podia ver Linha Direta, que era um programa policial, às vezes tinha coisas mais violentas, né? Violentas. Nosso leitor preferido, ouvinte preferido, Bruno Damês, não podia ver BBB. Segundo ele, minha avó dizia que não era coisa de Deus. Pô. Tava certa. E ela tinha razão, é isso. Exatamente. A B. Estival não podia ver Tieta. Exagero, né? Mas é que realmente Tieta era bem ousada. O Lucas diz que minha tia não deixava os primos assistirem as novelas Vamp e A Viagem. Vamp, tem umas pessoas falando de Vamp, porque tinha os vampiros e tal, e era uma novela super, era uma novela 7, né, Vamp?
Exatamente. O Maílson Poultz também fala: Mulheres de Areia e Vamp, medo dos vampiros e Tutonho da Lua. Minha mãe não sabia lidar com isso. Muito bom. Cara, Medo do Tonho da Lua é genial. Muito bom. A Marcile também não podia ver BBB. Marcilene não podia ver BBB. E a melhor de todas, Linha Direta. Não, Linha Direta e Ratinho. O mesmo Maílson diz que assistia Linha Direta e Ratinho escondido. Olha só. Televisão promovendo a delinquência infantil, né? Você assistir escondido dos pais. Quem nunca? A melhor resposta no Instagram foi da Liv Brandão, editora do Splash, que falou: ela podia ver tudo na TV brasileira dos anos 90, por isso fiquei estragada da cabeça assim. A Liv tinha que vir aqui no programa dar um depoimento sobre isso, né? E o Kleber liberdade plena. O Kleber Tasquim também fala de séries, todas estão ligadas a mulheres ousadas que ele não podia ver. Presença de Anitta, Hilda Furacão e A Muralha. Agora, o negócio pegou fogo no Twitter também, né? Sim. Tinha uma outra que eu me lembrei agora, que era um tabu lá em casa, que era a série Delegacia de Mulheres. É do mesmo ano, é de 1990. Que era uma polêmica lá em casa. A minha mãe falava: eu não assisti. Por que era, hein? Eu não sei se era o nome que deixava a minha mãe um pouco preocupada. Mas sobre o que era esse programa? Era a rotina de uma delegacia voltada exclusivamente à mulher, com seus problemas e a luta para defender seus direitos. Acho que era um pouco mais violenta. Olha aqui, outra citação a Vamp. Agora eu estou entendendo a questão. Vamp, o Ricardo Ferrarez no Twitter está dizendo que ele não podia ver Vamp porque a mãe dele era religiosa. Então acho que tinha essa coisa também, achar que era vampiro entraria em conflito aí com uma visão mais, sei lá, cristã, né? Eu acho que a Viagem também, que as pessoas citam bastante, tinha questões religiosas. Amanda Cristina, Chica da Silva, minha avó não deixava nem a pau. Chica da Silva era caliente também. Manchete devia ter muita gente que via Manchete escondido, meu. A Manchete era mistério e sedução. Tom tem Henrique. esse aqui. Fala. Não, eu tô lendo aqui também para ver os que a gente poderia citar. Tem o Anderson Kim, ele fala: a minha mãe não deixava eu assistir o programa do Clodovil na Manchete, com medo que eu virasse viado. Mãe, não adiantou, tá? Muito bom. Muito bom. Cara, muito bom. Muita gente citando Chica da Silva, engraçado, né? Chica da Silva virou tabu. Realmente era quente a novela. E enlatados japoneses também. Bastante gente falando que os pais não deixavam ver enlatados japoneses. Não deixavam ver o quê? Enlatados japoneses. Enlatados japoneses. Jaspion, Chain. Minha mãe teria gastado muito menos dinheiro se tivesse me proibido também. O João Felipe não podia ver Coquetel do SBT, entendo também perfeitamente. Coquetel tinha... muito bom. Esse era uma aventura assistir mesmo. Era muito bom. Mas é que eu já era mais adulto, né? Quando tem a Paula Neves aqui, que deve ser da mesma família da Liv. Aqui em casa não tinha censura. Tem uma fita de vídeo de um aniversário de 2 anos que eu peço silêncio porque vai começar a novela do Clube das Mulheres. Muito bom. O que mais, hein? Respostas. Acho que aqui agora... Show porque os personagens fumavam maconha. Olha só. Andressa não podia ver o Aqui Agora, Andressa Freitas, mas Aqui Agora era de tarde, né? Início da noite, né? A coisa estava censura pesada. Engraçadinha, Mona do Todinho Bolt foi proibido de ver Engraçadinha. Chica da Silva, ela via escondia. Essa faixa das minisséries da Globo era meio que a versão Manchete, né? Era quando a Globo se permitia mais, tinha mais sacanagem. Era diferente.
Gostei da Cissa, não podia ver That 70 Show, porque os personagens fumavam maconha. Essa que eu acabei de citar. Ah, desculpe, eu não ouvi você falar. Não. Acho que é isso, Maconha né? causa isso, mano. Pô, coitado, e a Alana não podia ver os normais. Pô, isso é sacanagem, meu. Nossa, por quê? É. Enfim, a TV, fazendo 70 anos, ela provocou inúmeros traumas, né? As mães fizeram os seus filhos rebeldes verem coisa escondida, levou vários aos delitos. Não se faz isso. Deixa, enfim, eu acho, né? Mas também cada um sabe do seu filho, né? Cada um sabe o que é melhor para o seu filho ver. Chico Barney, por exemplo, foi proibido de ver Pantanal e se tornou uma pessoa excelente. Né? Deu tudo certo, devo tudo à mamãe. Bom, era isso que a gente ia falar um pouco sobre nossas experiências, que você vê que é uma experiência bem geral, né, de ter restrições na televisão. Queria comentar um pouco sobre a estreia de A Força do Querer, segunda reprise da Globo, seguida, né? Pena que minha mãe não está mais aqui para me proibir de assistir essa novela. É uma pena. Não, ela não te deixaria ver Fina Estampa. Acho que Força do Querer ela deixaria. Acho que é uma novela mais... tem temas duros e tal, mas é uma novela mais... Pelo menos no Twitter, é uma novela mais querida que Fina Estampa, né? É uma novela que tem fandom. É um fenômeno que eu acho espetacular. Acho que a gente até falou aqui já. Pelo fato de ter 3 atrizes muito populares, né, no elenco principal, a Juliana Paz, a Paola Oliveira e a Isis Valverde, é uma novela que dá briga, assim, que a galera é apaixonada, defende. E acho que está todo mundo certo, é isso mesmo. Você assistiu A Força do Querer da primeira vez, Débora? Chegou a ver, não? Vi. Acho que tem assuntos importantíssimos, especialmente uma coisa que me marcou muito da primeira vez foi como foi tratada a história do personagem da Carol Duarte, né? Ivana. Horrível, eu sempre esqueço o nome de todo mundo. Da Carol Duarte, porque eu acho que é um assunto ainda que é muito tabu, e foi tratado de uma forma linda na novela, com muita naturalidade, com muita informação, sem preconceito. E eu vejo isso de uma forma muito positiva, isso que o Chico falou, das personagens femininas que são fortes, né? Eu acho que Fina Estampa era uma novela que não era tão gentil com as mulheres, assim, nem sempre, né? Apesar de ter esse negócio do Pereirão, uma coisa meio ali independente e tal, mas era uma novela que tinha alguns clichês, que tinha ainda algumas relações de agressividade ali. E eu acho que essas 3 personagens são personagens que mostram lados muito importantes das mulheres, assim, cada uma na sua história, que são histórias também nem sempre fáceis, mas acho que as 3 protagonistas são importantes e é uma história muito boa, assim. O primeiro capítulo, você vê o primeiro capítulo, já é uma diferença, né, gritante, assim. Eu já tinha assistido, mas eu vi de novo ontem. E você fica ali, preso na história, né? Tem uma trama, tem uma tensão, enfim, outra pegada, assim. Eu acho que, para mim, vai ser mais agradável agora. E acho que foi muito importante, é muito importante A Força do Querer, porque ela voltou a produzir novela com cara de novela. É mais bonita plasticamente e tal, mas a estrutura de roteiro e como os personagens são e tudo, é mais com cara de novela. A Globo, durante um período, entrou numas, meio de fazer um híbrido de série com novela, de, sei lá, 2015 teve A Regra do Jogo. Então, acho que fez muito sucesso, até acho que por conta disso. Assim, tinha cara de novela, tinha mocinha, tinha vilão, era tudo muito claro, assim, eu gosto. Uma coisa bem impressionante de como a novela foi reconhecida dessa forma como você está falando, Chico, que ela teve uma audiência superior a, se não me engano, 5 novelas que vieram antes dela. Quer dizer, tem alguém me enviando aqui uns arquivos de Facebook alucinadamente um atrás do outro, não sei comparar isso.
As novelas vinham caindo de audiência assim, seguidamente, e A Força do Querer fez uma curva assim, tão forte para cima, que eu acho que foi justamente um reconhecimento disso, que era uma história tradicional, uma novela tradicional, né? Muito bem criada, articulada, e com muitos personagens interessantes, e sedutora a novela, né? Só que eu acho que sem grandes apelações mesmo, né? Esse caso que você citou, Débora, né, da personagem da Carol Duarte, eu acho muito um bom exemplo, porque assim, é uma ação de merchandising social, claramente, né? Que é uma tradição na obra da Glória Pérez, né? Ela está sempre com essa preocupação de trazer temas da atualidade, buscar conscientizar o público sobre esses temas. Ela escolheu esse assunto, né? Que é a questão da uma menina, a Carol Duarte vive a Ivana, que é uma menina que ela se sente menino num corpo de mulher, né? E vai vivendo, e ela mostra essa transformação de uma forma tão delicada ao longo de 150 capítulos, né? Isso que eu achei interessante. Não foi feita para chocar, foi feito justamente para tentar que o espectador compreendesse o que se passa numa situação como essa, né? Então, isso eu achei uma grande qualidade realmente da novela. Se fosse Valcir Carrasco, por exemplo, isso ia acontecer em 10 capítulos, ia ser um choque. Um dia a menina ia rasgar a roupa e falar: eu não sou Ivana, eu sou Ivan. E ia ser um choque, a novela ia dar 100 pontos de audiência, só que o assunto ia falar assim: mas o que quer dizer isso? Que mudança foi essa? Né? E a Glória fez isso, né, docemente, assim, bem cuidadosamente, né, acho que é a palavra, e foi muito, muito bacana mesmo. Foi aí isso, as 3 protagonistas, né? A Geisa, Super Geisa, Paola Oliveira, Bibi, que é a Juliana Paz, e a Ritinha, que é a Isis Valverde. Todas muito carismáticas, cada uma com a sua história. Acho que vai dar muito certo. Histórias muito diferentes entre si, né? É uma salada do jeitinho que a Glória Pérez gosta de fazer, mas o que teve de diferente nessa é que pelo menos a maior parte das novelas era sempre num lugar diferente do mundo, com alguma cultura muito específica e tal. E essa ela olhou mais para fenômenos brasileiros mesmo, só que todos muito diferentes entre si, né? A mulher normal que vira bandida, a policial que por acaso também é campeã de MMA e meio Chuck Norris brasileira, e a mulher que mora perto do riacho e, por acaso, se veste de sereia também. Então, a gente fala isso, parece ridículo, é mesmo, e por isso que dá certo. Talvez a crise econômica tenha ajudado também, né? Não fazer a novela na Turquia, na Índia, obrigou a trazer aqui para o Brasil, isso foi bom também, né? Foi bom. Mas acho legal mostrar também culturas regionais, assim, outros tipos de... Né? É ótimo. Acho que dá espaço para a gente conhecer também outras culturas que, né, o resto do país às vezes não conhece. Mas isso é só o inicinho, né? Porque aí a trama vem depois pro Rio. Bom, antes de mudar de canal, eu queria convidar o nosso ouvinte a assinar o nosso podcast no seu publicador de podcast favorito, onde que você quer que você ouça, e, enfim, que você é alertado sobre os novos podcasts e também sobre os vídeos que a gente tem feito, publicados sobre televisão, eu e o Chico Barney, que também aparecem, né, nessas listas de publicação de podcast. Então, eu convidar agora vocês vamos mudar de canal? Prepare-se. Eu, Otaviano Costa e o UOL trouxemos um programa de peraí, melhor. Um laboratório de entretenimento. O Otalab no UOL. Sim, um programa ao vivo com participação de famosos, anônimos, colunistas do UOL e muito conteúdo do Brasil e do mundo. Essa mistura de elementos será ao vivo, na home e em todas as redes do UOL. Anote aí para não esquecer, viu? A nossa experiência será toda quinta ao vivo. Vem comigo, Otalab no UOL.
Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Oi, voltando ao podcast, só para alertar, quem assina o nosso podcast no Spotify, ele inclusive agora tem um dispositivo que ele notifica o ouvinte do podcast que você assina sempre que tem um novo episódio. Também tem essa facilidade agora. Bom, nessa segunda-feira vazou a informação de que o SBT não vai renovar o contrato do jornalista Roberto Cabrini, que é apresentador do Conexão Repórter, que é um programa de jornalismo investigativo, que está no SBT desde 2010. Uma notícia meio chocante, assim, ninguém esperava, e supostamente a justificativa é que o programa tinha faturamento próximo de zero, não tinha, tinha custo e não tinha nenhum tipo de retorno publicitário. E o programa ia ao ar agora, nos últimos 3 anos, às segundas-feiras, depois do Ratinho, quase meia-noite. Foi um choque. O próprio Cabrini, eu falei com ele ontem, ele estava surpreso com a notícia, não era uma coisa que ele esperava. Queria saber o que vocês acham aí disso. Enfim, eu acho uma coisa... Para muita gente era fã do programa, mas realmente ele estava com uma audiência baixa. Eu acho que, o SBT, mais uma vez, demonstrando que não tem muito interesse no jornalismo, né, em investir em jornalismo. Acho que isso é uma postura que a gente já vem falando há algum tempo aí. Fora isso, é de fato difícil e caro fazer programas de jornalismo investigativo, né? Porque normalmente são matérias que demandam tempo, que demandam investimento, muitas vezes demandam viagens. Então, esse formato de jornalismo é um formato que de fato é caro. E é um formato também que nem sempre atrai anunciante, né? Dependendo dos assuntos que trata. O Cabrini sempre trouxe assuntos, né, mais delicados, muitas vezes assuntos mais ligados à violência ou a questões assim. Então, é difícil também as marcas se associarem a programas Exatamente. Com esse perfil, né? Então, eu acho que faz sentido, especialmente de acordo com o raciocínio que o SBT vem mostrando. Mas é uma pena, né? Uma pena porque são assuntos que muitas vezes ninguém vai atrás mais, ninguém vai falar, enfim, torcendo para que ele consiga espaço em outra emissora que decida investir nisso. Eu questiono um pouco a qualidade desses últimos anos do programa do Cabrini. Assim. Não consigo me esquecer do ano passado, quando teve um especial sobre o dono da Havan, uma lambeção para o velho da Havan, um negócio muito esquisito que nem combina com a história do Cabrini e com o próprio formato do programa. Então questiono um pouco, não só por esse episódio em especial, mas algumas outras abordagens, assim, porque eu acho que ficou no meio do caminho. Não era nenhum programa de excelente aferição jornalística no sentido de estar propondo novas coisas, estar descobrindo onde estão as engrenagens, falhas do poder. Às vezes estava justamente do lado dele em algumas situações. Então, acho que o Cabrini é um profissional indiscutível, muito bom. Espero que na próxima rodada aí ele consiga ser mais incisivo, voltar talvez um pouco às origens do que ele sempre fez tão bem. Porque acho que ficou no caminho. Era um negócio que era... Eu entendo o pouco apelo comercial, porque não é nem uma coisa de grande qualidade, de grande relevância, e nenhum show, porque ficava no meio do caminho, né? Eu acho que a Débora falou uma coisa importante, que eu acho que o jornalismo não pode ter a mesma lógica comercial do entretenimento, né? É óbvio que precisa, né, na televisão e mesmo em outras mídias, ele precisa se pagar, tem que encontrar maneiras de se pagar, mas não pode ser, eu acho, a mesma lógica do entretenimento. E às vezes passa a impressão um pouco que
funciona um pouco assim no SBT. Eu acho, né, meio se equivale às coisas. Agora, de fato, o programa, ele muitas vezes nos últimos anos fez matérias, digamos, caseiras, né? Matérias do SBT, perfil de gente que trabalha no SBT, dedicou programas inteiros a figuras, Carlos Alberto de Nóbrega, Danilo Gentili, programas homenagens, digamos assim, né? Isso também um pouco, acho que tira um pouquinho... Teve um episódio que eu lembro que o Flávio Rico sempre comenta muito, que é o Conexão Repórter, mostra a trajetória da coreógrafa Rafinha Viscardi, que era o dia a dia dela no SBT. Pois é, isso realmente... Mas aí eu acho que é menos culpa dele do que mais do SBT, né? De depositar ali, considerar aquilo que é um espaço para fazer esse tipo de matéria, que é sempre, né, desgastante um pouco mesmo. Exato, acho que é esse o problema, fica no meio do caminho, vira coisa nenhuma, e aí perde a relevância, perde o apelo. Né? Acho que ter um programa do Cabrini na grade tem que ser um programa do Cabrini, tem que ser aquele jeitão emocionante que a gente está acostumado, não esse mais ou menos. E eu acho que mesmo quando teve essa parte do conteúdo, eu estava pensando aqui, os últimos que eu assisti e tal, ele fez, por exemplo, a entrevista com aquela moça que acusava o Neymar de assédio, né? Assédio sexual, era isso, né? Isso. No caso. E também foi uma entrevista em que eu acho que ele não estava no seu melhor desempenho, assim, mesmo sendo uma entrevista exclusiva ali, uma coisa que ele conseguiu, né? Enfim, não teve outros meios de comunicação para quem ela falou com aquela abertura e honestidade, assim. Eu acho que ainda não foi o melhor do Cabrini, tão premiado e tão, né, que a gente conhece, assim. Mas também eu acho que a gente não sabe editorialmente ali quais orientações ele tinha, quais limitações para a produção, né? Não estou falando mais desse caso dela especificamente, mas, por exemplo, às vezes teve de fazer matérias internas. Às vezes ele não tinha também mais verba para sair, para apurar, para viajar, tudo isso que eu já citei aqui, que é um tipo de jornalismo que ele sempre fez, que é um jornalismo que é bastante caro. Então, não sabemos muito mais do que isso, né? Mas, de fato, é um profissional que é muito reconhecido, já fez muita coisa premiada, muitas matérias ligadas a direitos humanos também, enfim. Então, espero que tenha um rumo melhor aí. Ele fez essa observação para mim, que o programa dele é o programa mais premiado da história do SBT, em termos, assim, né, jornalisticamente, né? Vários prêmios importantes, ganhou ESSO, Vladimir Herzog, APCA, Comunique-se e outros, assim. Enfim, e aqui também acho que foi um pouco chocante essa notícia vir dias depois do SBT anunciar que vai transmitir a Taça Libertadores da América, né, que é um investimento enorme. Gigante. Né, que a emissora está investindo e, enfim. Mas é isso, coisas do SBT. Prioridades, né? Prioridades, exatamente. Falando em fala, Chico. Acaba me parece também natural, porque tem que direcionar esse esforço de grana para onde vai ter retorno também. No final das contas, é uma questão matemática também. Né? Bom, a gente adora o SBT, tá? A gente está só triste que aconteceu isso, porque, enfim, é sempre uma pena quando alguém está faz um trabalho conhecido e está sendo interrompido no meio. Nesse domingo houve a entrega do Emmy, que é o principal prêmio de televisão da indústria americana, de televisão americana, e a gente não fala aqui muito de série, mas acho que era uma oportunidade de falar um pouquinho, né? Várias dessas séries passam aqui no Brasil na TV por assinatura, nos vários serviços de streaming já à disposição, e Chico Barney, eu sei que é um fiel fã de só produção da TV aberta, mas eu mesmo assim queria abrir aqui um pouco essa conversa. Débora, você assistiu a entrega do Emmy? Eu assisti algumas partes. E o que você achou? Eu não assisti tudo.
Mas das premiações, teve alguma coisa que te chamou a atenção, que você curtiu? Bom, Schitt's Creek eu totalmente ignorava, fiquei muito surpreendida por essa série. Vocês tinham assistido já? Você conhecia, Chico? Nunca tinha ouvido falar. Eu nem sabia que aquele cara do American Pie era vivo ainda. Eu também. Eu fiz um comentário até falando da minha ignorância sobre o assunto e fui muito criticado por ser ignorante sobre essa série, porque os poucos fãs brasileiros da série dizem que todo mundo conhece, o que não é verdade, porque a série ainda passa em poucos canais, tem poucas opções para vê-la aqui no Brasil. Mas passa no Allplay, que é nosso serviço de streaming também. Exatamente. Passa no Allplay, passa na Paramount e não passa ainda não são, né, serviços blockbusters assim. E mas eu assisti ontem, eu assinei para ver, assisti 3 episódios na sequência dessa série. É engraçadinha, achei engraçadinha, mas tem que avançar, porque são 6 temporadas, ganhou 7 prêmios, né, cara? Alguma coisa de bom tem que ter. Parece que fica boa na 6ª temporada, o Maurício. Vai tranquilo, vai sem pressa, mas parece que a 6ª é muito boa. São 6 ou 7? 6 temporadas? São 6. Essa foi a última. 7, na 6ª. E aí eu li que a Netflix está negociando agora de fazer um filme, alguma coisa. Porque lá fora é distribuído pela Netflix. Parece que ninguém conhecia lá fora também, porque é uma série canadense. Exatamente. E aí, quando a Netflix começou a distribuir lá nos Estados Unidos, as pessoas descobriram que os protagonistas são pessoas que a gente conhece, mas não sabe quem são. Que é o pai do American Pie e a mãe do Macaulay Culkin em Esqueceram de Mim. Então, são pessoas que a gente bate o olho, a gente acha que é algum primo, né? A gente conhece aquelas pessoas, não sabe de onde, mas conhece. Então, é uma série que está vivendo uma popularidade póstuma. Tem dessas coisas, né? Esse fenômeno aconteceu de forma parecida com Breaking Bad. Breaking Bad nos Estados Unidos passava no canal AMC, um canal menor, assim, não é um top canal. Tinha um fã-clube arraigado, mas pequeno em termos numéricos. Aí quando chegou, acho que na 4ª temporada, por aí, a Netflix comprou as primeiras temporadas. E aí a série foi descoberta, assim, tomou uma proporção, e aí a audiência da exibição original aumentou também. Teve esse efeito, né? As pessoas que estavam começando a descobrir Breaking Bad na Netflix também foram para ver os episódios novos no AMC. Eu acho que é o caso, né? A série passava num canal no Canadá pequeno, né? E aí, quando foi para a Netflix americana, uau! Enfim. É isso. E eu sou doente por The Marvelous Mrs. Maisel. Doente. Para mim, essa série é... Bom, eu sou uma seguidora fiel de Gilmore Girls, né? Assisto até hoje, diariamente, inclusive. E, enfim, é da mesma criadora. E eu acho uma série incrível, incrível, uma protagonista incrível, ideias incríveis, reviravoltas maravilhosas. Eu acho uma série... Então, daí eu falei, quem é Schitt's Creek na fila do pão ganhando todos os prêmios da minha série favorita do momento, né? Mas ela já ganhou em outros anos, né? Já ganhou. Mesmo, né? Já ganhou. Eu sou fã de carteirinha de Gilmore Girls. Todo mundo me sacaneia, mas eu sou completamente apaixonado pela Lorelai, pela Rory, por aquela vizinhança disfuncional lá deles. Eu acho um barato. Mas essa série nova eu achei um xarope dos infernos. Foi estranha mesmo, foi estranha. Eu vi 2 episódios da Amazing Mrs. Maisel, achei muito ruim. Mrs. Maisel você achou ruim? Eu achei que você tinha falado de novas temporadas de Gilmore. Não, isso eu evitei ver. Eu não vi até hoje a última temporada original, porque eu sabia que eu ia sofrer com saudade. Sou muito apegado àquelas personagens, então preferi não. Eu sou também. Não, mas Mrs. Maisel é maravilhoso. E a outra série que foi muito reconhecida, não sei se vocês viram, que eu achei... Essa eu vi, tá? Eu posso falar que eu vi, que eu achei sensacional, que foi Watchmen. Nossa, demais. Ganhou vários prêmios na série da HBO. É muito bacana. Chico, que é fã de quadrinhos, tem que ver Watchmen, cara.
É muito legal. Watchmen é o gibi que mudou a história dos gibis. Assim, foi a primeira coisa um pouco mais para um público adulto, que as pessoas entenderam o que aquela mídia, né, o papel com desenho de gente de colã, poderia ir. E meio que foi um marco mesmo. O criador, o Alan Moore, é um cara completamente maluco, muito para frentex. O cara faz magia no bosque pelado, assim, é um cara bem difícil. E eu comprei de novo esse gibi para poder assistir a série e meio que ter né, porque eu vi faz tempo, não lembro mais. Então tá na fila. Depois do BBB 22 eu devo assistir. O Watchmen tem uma coisa... É bom demais. Eu adorei uma leva, assim. É muito, muito bom. Desculpa, Maurício, te interrompi 2 vezes. Fala. Não, quer dizer, uma coisa interessante que é de Watchmen, que mostra a relevância da televisão hoje, né? Eu acho que isso também queria destacar. Além da série ser eletrizante, muito interessante de ver, ela trata de um assunto, né, que é um massacre racista, né, que ocorre em 1900 e, se não me engano, 21, em Tulsa, nos Estados Unidos. E uma maioria branca promove saques, destruição e mortes de uma comunidade negra nessa cidade. E esse assunto, esse massacre, com o passar do tempo, ele virou meio um tabu nos Estados Unidos e não foi devidamente contado como deveria ser contado. Talvez por vergonha, né, do que foi feito, o assunto meio ocupou um espaço quase tabu, subterrâneo na história. E por causa da série, não só o assunto foi revivido de forma bem forte, como houve uma mudança na legislação no estado onde se passa a série para incluir isso como um ensino obrigatório. Agora você vai ter que ensinar o que aconteceu lá na cidade, né? A história desse massacre. Então, isso é muito interessante, né? Quer dizer, como uma série tem um impacto cultural que transcende totalmente o mero. Entreter já dá trabalho, mas transcende o entretenimento e vai para um outro lugar. Eu acho isso muito bacana. E sendo de muita qualidade, né? 2 coisas. Se vocês não leram Watchmen, eu posso emprestar. É muito bom, é muito bem escrito, é muito final dos anos 80. O que eu achei interessante é que eles meio que atualizaram para debates de hoje o que é o cerne social da história, assim. Então, essa questão do racismo, ver isso tratado como uma continuação de Watchmen é genial. E o criador dessa versão para a TV é o Damon Lindelof, que é um dos responsáveis por Lost e um dos responsáveis pela série The Leftovers. Também é uma série muito boa, muito premiada, altamente recomendável, também da HBO. E diz que não tem outra temporada, né? Pelo que eu li. É uma minissérie, né? São 8 episódios e acaba. Muito bem. Estamos chegando aqui já, entrando na reta final do nosso podcast, uma parte que o nosso ouvinte mais ama, que é ouvir a gente falando mal, os melhores e piores da semana. Vamos começar com os melhores. Débora Miranda, seu destaque positivo dessa semana. Bom, eu queria destacar a Ana Maria Braga ontem no Roda Viva. Eu achei a entrevista que ela deu excelente, a postura que ela teve. Acho que os questionamentos feitos nem sempre foram os mais simples. Houve até alguns episódios que, para mim, me soaram um pouco machistas ali, em algumas perguntas, mas eu acho que ela foi incrível assim nas respostas dela, no posicionamento, na tranquilidade para conversar, para explicar, muito incisiva ao mesmo tempo, em que ela foi muito delicada também com todo mundo. Então, eu queria destacar a Ana Maria Braga. Chico Barney. Olha, eu vou citar 2 momentos rapidamente, sem muita... O Altas Horas desse fim de semana
Eu achei espetacular. Teve Caetano e Gil e teve também o cantor Belo. Eu estou muito impressionado com Você não dá ponto sem nó, né, Chico? Você vai falar bem do Altas Horas, do Gil, do Chico, mas na verdade você era para falar que foi o Belo no Altas Horas, né? Só high level, né? Só coisa boa. E também teve um papo com as atrizes Ingrid Guimarães, Renata Gaspar e aquela Vem Cá Te Conheço, como é que é o nome? Maria Clara Gueiros. Papo muito divertido, muito bom. Essa fase, se fosse o diretor da Globo, eu não deixava mais o Serginho sair de casa. O diretor da Globo, no caso, é ele mesmo, né? O diretor do programa? Não, da Globo. O chefe dele, se eu fosse o chefe dele, eu não deixava mais ele sair de casa. Porque o Altas Horas, que já era um programa muito bom, vive uma fase espetacular aí desde que voltou na pandemia. E aí, rapidinho também, eu estou muito feliz com o final da polêmica que estava tirando o sono dos Faustanetes. Aquela bailarina Natasha Orana, detida em Balneário Camboriú em julho, voltou, foi reintegrada ao elenco, já esteve no palco neste último domingo. Vocês sabem bem, me emociono com um final feliz, então deu tudo certo. Amém. O meu melhor da semana vai para o Paulo Vieira. Não por nada que ele tenha feito na TV, até porque acabou, ou não sei se cortaram antes da hora, mas acabou a série que ele estava fazendo no Fantástico, mas por uma história que ele está contando no Twitter, já tem 2 ou 3 semanas, que é espetacular. São as aventuras da família dele, do pai e da mãe, de um amigo do pai, o Pablo, dele e do irmão. São um negócio assim, tem momentos assim, que você tem que parar, porque você está rolando de rir tanto que você não consegue continuar. E ele está contando essa história e está tomando uma proporção. Eu vi ali uma possibilidade de remake da Grande Família, com uma pegada agora Palmas, né, que eles são de Palmas. É uma série pronta. E lembrando, e muita gente lembrou que uma outra história dessas de Twitter virou série, né? O Boi, um nome complicado. O Boi Avó e não sei o quê. Mas vamos deixar essa série do Paulo... É a Boi? A Boi, Mas vamos deixar essa série do Paulo em outras mãos aí, por favor. Exatamente. Não deu muito certo essa da Boi, né? Mas isso é uma série pronta ali. Se a Globo não bobear, tem que transformar isso. É muito engraçado. Eu, a Avó e a Boi. Foi o Falabella que fez. Acho que a Glória Pérez que idealizou a série e o Falabella que dirigiu. Né? Enfim. Mas essa do Paulo, gente, eu chorei de rir muitas vezes, muitas. Tinha que fazer uma pausa, quando não conseguia mais ler, de tanto que eu chorava, de gargalhar. Muito. E ele parou no meio, né? As pessoas começaram a volta, conta mais. E agora tem alerta. As pessoas, Paulo voltou! As pessoas. Virou um negócio incrível. Já virou uma série, então. Todo dia tem novos capítulos para a gente acompanhar. Precisa agora ser adaptado para a TV. Bom, então vamos agora falar dos piores da semana. Começando com a Débora. Gente, eu queria destacar uma coisa que aconteceu. A Renata Mendonça fez essa semana. A Renata Mendonça, para quem não sabe, ela é daquele projeto de Bradoras, que até é do UOL e fala de futebol e de esportes femininos. Ela agora foi contratada da Globo e é comentarista da emissora. E ela fez um post comemorando que a Ana Thaís Matos tinha ganhado um quadro que chama Análise da Ana. E falando quanto isso era importante, o valor disso para tantas meninas que muitas vezes sonham em trabalhar com futebol, para se identificar e ver que elas têm espaço e tudo mais. Rolou um ataque contra ela e contra a Ana Thaís também, de fãs da Renata Fã. Você está esquecendo da Renata Fã, a Renata Fã é muito melhor, a Renata Fã veio primeiro, vocês mentem. Foi uma coisa horrível, um ataque super agressivo. E eu fiquei muito chateada, assim, porque eu acho que são espaços tão importantes, tanto da Renata Fã, quanto da Ana Thaís, quanto da Renata. As mulheres ainda estão caminhando tanto para conseguir esses espaços, né?
E o fato de uma ter espaço e a outra também não faz com que elas sejam concorrentes, né? Criar essa concorrência é muito triste, é muito feio, enfim, é muito chato. Então, e as duas, inclusive, já trabalharam juntas, se conhecem, cada uma reconhece muito o valor que tem o trabalho da outra. Então, foi uma coisa total da internet, assim, mas com relação à atuação das duas na TV, que eu achei lamentável. Então, eu queria destacar isso aqui e pedir para as pessoas, gente, tem espaço para todo mundo tem seu valor, não façam isso. É desagradável. Eu infelizmente acompanhei um pouco essa história. Eu sinto que não é nem a galera que é fã da Renata fã, mas também é um pouco de gente chata, que não quer normalizar a presença de mulheres nesse espaço e fica caçando pelo em ovo. Assim, colocaram, né, como se estivessem supervalorizando a Ana Thaís e acho que merece todo o valor que está sendo colocado, porque é um espaço importante de fato. É o que eu sempre digo aqui, esse povo do futebol é muito tóxico, é um perigo. Ana Thaís, aliás, que protagonizou um episódio muito engraçado semana passada, também que virou meme, que foi o interfone do prédio dela tocar, do apartamento tocar durante um debate. E sabe que isso é um dos meus pesadelos. Eu fecho a porta quando eu gravo podcast, que é a hora do podcast, estou sozinho em casa, eu fecho a porta da cozinha, só falta colocar paninho embaixo da porta. Eu sempre tive esse pesadelo, vai tocar o interfone, vai chegar uma entrega na hora do podcast. Foi muito bom esse momento dela. Eu só não tenho esse medo aqui porque eu estou sem interfone há 1 ano e se isso não for corrigido até semana que vem, eu vou falar no ar o nome da minha imobiliária. Você está querendo interfone e não te dão. Você vai se arrepender disso, cara. Os caras vão tocar o seu interfone todo dia na hora do podcast. Você vai ver. Na semana que vem a gente vai na Inocência. Chico, seu pior da semana. O pior da semana é a imobiliária tal. A imobiliária, interfone. eu vou falar, semana que vem é o prazo. Ok, tá prometido. Chico, seu pior da semana. O Globo Repórter de sexta-feira passada sobre os 70 anos da TV. Eu achei pouco abrangente. Tem algumas ausências incômodas. O pessoal do Cacete Planeta ficou ofendidíssimo porque falaram de humor e não falaram deles. E acho que foi não chama de 70 anos da TV, sabe? Chama de outro jeito. Fala como a Globo é legal nos 70 anos da TV. Troca a abordagem, assim, porque eu acho que eu tinha uma expectativa, até pelo momento atual da Globo, de ser um pouco mais generosa com suas co-irmãs, né? De não ter mais aquele melindre de citar nomes, citar artistas. E aí, quando falava de A Praça é Nossa, mostrava o Miele e o Golias na Globo de 1912. Então, o negócio, eu achei muito, muito, muito decepcionante esse especial. Pelo menos me liberou, eu não vou assistir essa sexta. Porque são 2 episódios, né? Passou o primeiro, né? E na chamada do segundo episódio tem o Silvio Santos, vocês viram? Eu não sei se foi a repercussão que deu ali, mas eu vi ontem na TV a chamada para o segundo episódio, aparece Silvio Santos. Ele aparece brevemente no primeiro, né? Tem um flash de Silvio Santos, não tem? Eu acho que apareceu. Mas eu acho que já tinha no anúncio do primeiro, acho que era ele caindo daquela gangorra, eu não lembro. Bom, meu pior da semana vai para um pequeno detalhe da estreia do Melhor Agora, o programa da Mariana Godoy, que começou nessa segunda-feira na Band. Achei o programa ok, não quero fazer considerações maiores sobre o programa, mas me incomodou o fato de que o programa ignorou que a gente está no meio de uma pandemia, né? E ela várias vezes falou que todo mundo ali estava testado, que não tinha risco nenhum, mas teve situações, mesmo a gente sabendo disso, ficava uma coisa meio assim. Então, ela, por exemplo, tem um quadro que foi um dos momentos melhores, inclusive, ela visitando a casa do Jacan. A casa do Jacan é muito legal, divertida. Pô, foi uma coisa de proximidade, de intimidade. Nesse momento, eu não vou na casa do meu melhor amigo. E aí você abre a tua casa para uma matéria de televisão. Achei estranho. E no final do programa, ela recebeu o Ronivon no estúdio. O Ronivon já chegou dando beijinho na Mariana e encerrou o programa dando beijinho na Mariana.
Então, isso eu achei que, como tudo bem, ela falou isso, repito, todo mundo ali tinha testado, estava todo mundo saudável, mas não achei que foi um bom exemplo para ninguém, essa exposição excessiva ali, né? Nesse momento, que está todo mundo, pelo menos todo mundo não, mas tem muita gente como eu que não sai de casa, ou que sai só de máscara, correndo para ir no mercado e voltar. Passou a impressão que está vivendo uma outra realidade. Isso fica aqui o meu ponto negativo. Eu peguei esse momento da bitoca do Ronivon e foi muito estranho, mano. Enfim. Bom, Chico, qual que é a efeméride da semana? Ainda nos 70 anos da televisão brasileira, eu queria aqui fazer uma homenagem. Há 25 anos e 6 meses estreava o Teleguiado na MTV Brasil. É uma das, na minha humilde opinião, uma das grandes atrações originais da nossa TV. Era apresentado pelo Casé Peçanha. Ele basicamente ligava para os telespectadores, eles pediam clipe, daí tinha um monte de bordão, né? Quando o clipe não existia, ele desligava na cara. Tinha o Dia do Shiva, que ele destruía elementos do cenário. Adiantou tendências, foi disruptivo e ainda conversou com a minha avó. Um dia ele trocou uma ideia com a minha avó. Então, um abraço para o Casé e parabéns aí para a MTV Brasil. Você sabe por onde anda o Casé? O que ele tem feito? Mais vi. A última vez que eu soube, ele estava fazendo muito evento, assim, mediando muitos congressos e tal. Ele virou um cara meio empreendedor de coisas da internet. Ele, há alguns anos, chegou a inventar o Twitter de áudio, que acho que não deu muito certo, mas que era uma ideia legal. Então, grande Casé Peçanha. Boa lembrança mesmo do Casé, legal. Bom, é isso. Débora, você ia falar algo? Eu achei que você... Não, eu achei divertido, eu gostava desse programa também. Eu estava só... Boa lembrança mesmo. E gostando, Legal, então acho que é isso. E eu ia falar, antes da gente começar a apresentar o quadro, cada vez mais esse quadro final, fico recebendo sugestões, né, nas redes sociais. Vocês têm que falar o melhor isso, vocês têm que falar o pior isso. É muito legal. Agradeço muito as sugestões que são enviadas e espero que a gente esteja à altura aí das expectativas de quem está nos ouvindo. É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, gente. Até semana que vem. O AlvTV tem apresentação de Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanês.